pessoal, tudo bem? Eu sou Jonathan Cabral Sarmento, advogado, e estou aqui de volta para tratar com vocês, dar seguimento à nossa série de vídeos sobre a Constituição Federal de 88. Hoje nós vamos tratar um pouco, porque o rol é bem extenso, sobre o artigo 5º da Constituição, que trata sobre os direitos e as garantias fundamentais. A fim de ilustrar para vocês, o nosso artigo 5º, ele apresenta um rol com 78 incisos. E antes de nós adentrarmos em alguns deles, é importante eu frisar para vocês essa metodologia, esses termos jurídicos, para quem não está habituado. O artigo 5º no seu caput. Eu vou ler o caput e depois vou explicar para vocês o que é o caput. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Então, pessoal, caput é um termo que vem do latim, que significa cabeça, parte de cima. Então, o caput do artigo 5º, ele dá uma ideia geral daquilo que o artigo 5º vai tratar nos seus incisos, ou seja, os incisos são uma complementação daquilo que o caput está trazendo para nós. No artigo 5º nós vamos ver também alíneas, que ainda é mais ainda uma complementação daquilo que o artigo 5º no seu caput está tratando. O artigo 5º, pessoal, ele tem uma grande influência, e por que não posso dizer também, a nossa Constituição tem uma grande influência dos ideais da Revolução Francesa: igualdade, liberdade e fraternidade. Então, o nosso artigo 5º, o rol dele é bem extenso, mas sobretudo ele trata sobre a liberdade. E eu anotei aqui para repassar para vocês alguns pontos importantes do artigo 5º que tratam sobre a liberdade e que vieram elencados na nossa Constituição de 88. Como, por exemplo, o nosso artigo 5º, inciso 4, trata sobre a livre manifestação do pensamento. Nós vimos no primeiro vídeo que nós vínhamos de um regime de exceção e nem tudo aquilo que nós pensávamos poderia ser dito naquela época. Quem viveu naquela época sabe. E o nosso artigo 5º da Constituição de 88, no seu inciso 4, trouxe isso. O inciso 5 do artigo 5º, liberdade religiosa. Embora o nosso Estado seja laico, está lá na Constituição, ele garantiu a liberdade religiosa em todo o território nacional. Inciso 15, liberdade de locomoção, o direito de ir e vir. Inciso 17, liberdade de associação. Então, o nosso artigo 5º, ele é revolucionário nessa questão de garantias e direitos fundamentais a todos nós, já que era um anseio da nossa sociedade naquela época, e o artigo 5º traz um rol bem extenso e principalmente baseado nos ideais da Revolução Francesa. Palavras, termos como igualdade, liberdade estão descritos de maneira bem forte no nosso artigo 5º. O nosso artigo 5º também, pela sua relevância e importância, ele não pode ser suprimido. Nenhuma garantia e nenhum direito fundamental pode ser suprimido no nosso ordenamento jurídico, ou seja, nenhuma garantia e direito pode ser usurpado, pode ser retirado dos cidadãos. E essa garantia é dada no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da nossa Constituição, que determina que nenhum direito ou garantia elencado aqui no artigo 5º venha a ser suprimido, ou seja, o artigo 5º é uma cláusula pétrea, não pode ser modificado. Tá bom, pessoal? Então, para vocês entenderem mais ou menos como que funciona o nosso artigo 5º e aquilo o que ele nos traz. Ainda falando sobre o nosso artigo 5º, vocês lembram que no nosso primeiro vídeo eu trouxe esse livro aqui, A Construção do Artigo 5º da nossa Constituição Federal. Ele é lá da Câmara dos Deputados, esse livro aqui, e ele traz curiosidades do trâmite e o procedimento legislativo durante a Assembleia Nacional Constituinte de que foi a elaboração desse artigo 5º. E ele traz curiosidades bem bacanas, como por exemplo, para ilustrar para vocês, no nosso artigo 5º,
ele diz lá: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e assim por diante. Na redação final do nosso artigo 5º, antes da redação final, ao invés de garantindo-se aos brasileiros, esse artigo 5º, ele era, a redação dele anterior, ao invés de garantindo-se, era assegurado aos brasileiros. E na redação final dele, foi colocada a palavra garantindo-se. E aqui, esse livro traz curiosidades, como eu disse para vocês, e essa alteração, ela foi proposta pelo professor Celso Cunha, que é um gramático brasileiro, só para ilustrar para vocês, pessoal, como foi a construção do nosso artigo 5º. Você vê que uma palavra, um termo, ele tem que ser muito bem cuidado, e realmente foi na nossa Constituição, no nosso artigo 5º. Só a fim de ilustrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O tempo passa muito rápido. Nós vamos tratar muito ainda sobre a nossa Constituição Federal, tá bom? Um abração para vocês e até o próximo vídeo.